Oi gente, tudo bom? Nessa aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre pincéis, que eu acho que é um tema que muita gente tem dúvida na hora de se maquiar, até porque a gente tem uma infinidade de pincéis, então dá uma confusão mesmo. O meu conselho para vocês é que vocês não tentem decorar, mas sim entender. Quando você entende, a memorização é mais fácil. Quando eu aprendi a me maquiar, eu aprendi a me maquiar assistindo tutorial de maquiagem na internet. Então as blogueiras, elas costumavam falar muito o tamanho do pincel, por exemplo, o pincel E25, F10, por exemplo. Eu nunca me liguei muito nisso, mas eu observava muito o formato do pincel. Eu acho que observar o formato do pincel é mais importante do que saber o nome dele, tá? Então sempre que eu estiver me maquiando, observem o formato do pincel que eu tô usando. Nesse curso eu tô até evitando usar muitos pincéis, justamente para mostrar para vocês que não precisa ter tanto pincel assim para se maquiar. É possível fazer uma maquiagem bonita usando poucos pincéis. Mas sempre observem o formato do pincel que eu tô usando. Eu quero apresentar então para vocês nessa aula alguns raciocínios que vão fazer com que vocês deduzam qual é o melhor pincel para usar. Isso vai te deixar mais independente, porque você não vai precisar, e agora? Qual pincel que eu vou usar? Você vai deduzir. Então, vamos lá aos entendimentos. Temos o pincel maior e o pincel menor. O pincel maior é o pincel que a gente vai usar nas áreas que a gente tem mais espaço para trabalhar. Então, esse aqui, por exemplo, eu vou usar na pele, é um pincel de pele, um pincel de pó. Eu não vou usar esse pincel para fazer um esfumado no meu côncavo, porque ele é muito grande para essa área do meu rosto, para essa área do meu olho. Então, para o meu côncavo, eu vou usar um pincel menor, um pincel que caiba aqui no meu côncavo. Ok? Até aí? Então, agora vamos focar em olhos. A mesma lógica dos pincéis de pele e olho, eu vou usar para os olhos. Tem pincéis para os olhos que são um pouquinho maiores e que são menores. Se é uma área que eu tenho mais espaço para trabalhar, eu posso usar um pincel que é um pouquinho maior. Agora, se é uma área que eu preciso de mais precisão, eu vou usar um pincel menor. Então, se eu for iluminar o cantinho interno do meu olho, às vezes esse pincel de côncavo não vai me dar precisão. Eu preciso de um pincel menorzinho para isso, para que ele fique no lugar certinho, sem espalhar tanto, ok? E a mesma coisa para a face. Então, tudo bem, tenho aqui um pincel de pó para o rosto todo, mas às vezes eu preciso de um pincel que caiba melhor em determinada área. Então, por exemplo, se eu for selar o corretivo aqui abaixo dos olhos, eu preciso de um pincel que caiba melhor aqui, ó. Olha a diferença, ó, qual me dá mais precisão? Esse ou esse? Lógico que é esse, que é menor, ele vai encaixar certinho nessa área. Então, quando você precisa de precisão, você usa um pincel menor. Agora, quando você quer um efeito mais difuso, mais esfumado, você usa um pincel maior. Tudo bem até aí? Só de fazer esse raciocínio aí dos tamanhos dos pincéis, você já vai conseguir deduzir muita coisa na hora de se maquiar. Vamos agora para um segundo entendimento, um segundo raciocínio que envolve o formato, a espessura e o efeito dos pincéis. Então, peguei aqui 3 pincéis de olhos e esses 3 eu vou fazer uma demonstração para vocês, uma folha sulfite, para vocês entenderem o que eu tô falando, para vocês conseguirem visualizar. Mas vamos lá. Temos o pincel que é mais fofinho. O pincel mais fofinho, ele dá um efeito mais esfumado, mais difuso. E quanto maior é esse pincel fofinho, mais esfumado é o efeito. Quanto menor, menos esfumado vai ficando. Quanto menor for o pincel, mais precisão você tem, então mais concentradinho é o efeito. Só que aí também entra a questão da espessura do pincel, tá? Então tem realmente esse ponto de que quanto maior o pincel, mais esfumado, e quanto menor, mais concentrado. Mas aí você também tem que olhar a espessura do pincel. Então esse aqui é bem fofinho. As cerdas são mais separadinhas, as cerdas elas têm mais movimento. O pincel mais denso, e o que eu chamo de denso, é aquele pincel que ele tem as cerdas mais juntinhas, mais compactas, ele é mais durinho.
Esse pincel, ele te dá um efeito mais concentrado, então a sombra pigmenta mais nesse pincel. Então, esse é o entendimento que você precisa ter. Só que assim, desse pincel fofinho, tem vários tamanhos. Tem maior, tem menor, e menor, e menor, e menor. Desse pincel mais denso, a mesma coisa. Então, tem o maior, o menor, o menor, o menor, o menor. O que você precisa pensar é qual efeito você quer. Você quer um efeito mais concentrado ou você quer um efeito mais esfumado? Se você quer mais esfumado, então você precisa de um pincel mais fofinho. Se você quer mais concentrado, você precisa de um pincel mais durinho. Sobre a aplicação de sombra, gente, testem com o pincel e testem com o dedo. Se você vai usar uma sombra opaca, às vezes é melhor aplicar com o pincel, ele às vezes funciona melhor com o pincel. Agora, sombras cintilantes, por exemplo, funcionam muito bem com o dedo. Às vezes pigmenta mais do que com o pincel. Experimentem, tá? E agora falando de cerdas de pincel. Tem pincéis que tem cerdas naturais, que são esses que parecem pelo mesmo, são bem fofinhos, cerdas sequinhas, é tipo pelo. E tem pincel que tem cerdas sintéticas, que são cerdas fofinhas, mas você vê que já é um material diferente. O pincel de cerdas naturais, a gente geralmente usa para aplicar produtos secos, pó, blush, contorno, sombra. Já o pincel de cerda sintética a gente usa para aplicar produtos molhados, porque as cerdas sintéticas absorvem menos produto do que as cerdas naturais. Então, produto líquido, a gente usa esse que vai absorver menos produto. Não vai ficar tão preso assim nas cerdas quanto ficaria nessas, de cerdas naturais. Então, base, corretivo, a gente usa sempre pincéis de cerdas sintéticas, independente do tamanho. Então, um exercício aqui pra você. Esse pincel aqui vocês acham que é pra quê? E esse? Só pelo tamanho. Ambos são de cerdas sintéticas, então eu vou aplicar produtos líquidos. Esse aqui é maior, então eu vou usar ele numa área do meu rosto em que eu tenho mais espaço para trabalhar. Esse, em compensação, ele é mais preciso, então eu vou usar numa área que eu preciso de mais precisão. Então esse aqui é um pincel de pele e esse aqui é um pincel de corretivo, ok? Vamos para a demonstração então, para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu tô falando. Bom, vamos lá, gente. Separei então 3 modelos de pincéis para vocês enxergarem os efeitos deles. Então eu peguei esse mais gordinho, mais fofinho. Esse fofinho um pouco menor, um tamanho intermediário. E esse mais denso, mais durinho. Esse pincel mais gordinho vai dar um efeito mais esfumado, esse um pouco menos, e esse mais durinho, mais denso, vai dar um efeito marcado, concentrado. Quanto maior e mais fofinho for o pincel, mais esfumado é o efeito. E quanto menor e mais durinho for o pincel, mais concentrado vai ser o efeito. Então, eu vou fazer a demonstração ali com sombra para vocês conseguirem entender melhor o que eu tô falando. Esse pincel mais gordinho, ele vai dar um efeito bem esfumadinho, bem difuso para a sombra. Vocês podem ver que fica bem suave, ela nem pigmenta direito. É só um leve sombreado, sabe? Não dá nem para ver onde a sombra começou, de tão suave que fica. Esse pincel intermediário, ele ainda é um pincel fofinho, então ele também vai dar um efeito esfumado. Mas por ele ser menor, ele vai ficar um pouco menos esfumado. Ele já começa a marcar um pouquinho mais do que o outro, por causa do tamanho. Então, ó, dá pra ver aí a diferença de um pro outro. O mais gordinho ficou mais clarinho, mais suave, e o intermediário um pouco mais escuro. Agora, o pincel mais denso, ele vai dar um efeito diferente, ele vai concentrar mais, porque ele é mais durinho. As cerdas dele são mais juntinhas. Então, você pode reparar que o traço já fica mais duro, né? Já tem ali um limite, dá pra ver onde a sombra começou.
Então essa é a diferença entre eles. Então quanto mais fofo for o pincel, mais esfumado é o efeito. Quanto mais denso for o pincel, mais concentrado é o efeito. E também sofrendo influência dos tamanhos, tá? Quanto maior, mais difuso, quanto menor, mais concentrado. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, me deixem aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Super beijo pra vocês e até a próxima aula.